Salve galera, eu sou o André, estou mais uma vez aqui com o nosso técnico de montagem Matheus. Hoje a gente vai montar o nosso Monocross MC1000. Para fazer a identificação dos parafusos, esse manual ele veio um pouco complicado, então a gente separou por quantidade deles. O parafuso B1 tem 6 unidades, o parafuso B2 tem 8 unidades, o parafuso B3 tem 17 unidades, o parafuso B4 tem 5 unidades, o B5 tem 2 e o B6 também tem 2. Para começar a montagem, a gente vai precisar dos parafusos B3, a gente vai utilizar 4 de um lado e 4 do outro, então são 8 parafusos com arruela e porca. E nas peças a gente vai utilizar os 2 pés e a base central da estrutura. Para começar a montagem, a gente vai utilizar os parafusos para fixar a parte traseira e depois a parte da frente da estrutura. A gente passa eles da parte de fora para dentro, trava com uma arruela antes e uma arruela depois. A parte da frente, a gente vai fazer o mesmo procedimento, passa o parafuso, uma arruela na frente, uma arruela na parte de trás, fixa ele. Nessa etapa a gente vai utilizar 4 parafusos B2, 4 parafusos B3, a arruela e porca deles é a mesma quantidade, a peça de junção traseira, que tem os 2 furos na parte superior, e as 2 colunas laterais da estação. Para fazer a parte das colunas, a gente vai utilizar os 2 parafusos B2, colocar a parte da estrutura para cima, atravessar o parafuso por ela, e depois fazer o encaixe da coluna por cima. Arruela e porca para fixar, e a gente vai fazer o mesmo procedimento do outro lado. Encaixado as laterais, é só fazer um ajuste. Para fazer o encaixe da parte traseira, a gente vai utilizar os 4 parafusos B3, que a gente separou antes, e vai encaixar ele bem no meio da estrutura. O ideal é deixar sempre os parafusos aqui de baixo com uma folga maior, para que a peça consiga ter um movimento e a gente consiga encaixar ela com mais facilidade. Aí passa o parafuso direto na estrutura. E a mesma coisa na parte de baixo. Nessa próxima etapa, a gente vai utilizar 2 parafusos B2, arruela e porca padrão e os 4 pezinhos que a gente vai colocar na estrutura. A gente vai começar fixando esses 2 parafusos na junção do pé com a coluna, passando uma arruela e porca na parte de trás, e fazendo assim a junção do pé e estrutura. Feito a junção das 2 partes, a gente vai fazer agora o encaixe dos pés. São 2 na parte frontal e 2 na parte traseira.
Eles ficam com a furação bem no começo da estrutura. É só encaixar e apertar ele até o final. Caso precise fazer algum ajuste de nivelamento depois, a gente ainda consegue fazer com o pezinho, bastando rosquear ele. Mesma coisa do outro lado. E a gente vai fazer o mesmo na parte de trás. Para essa etapa da montagem, a gente vai precisar do suporte superior, a haste seletora de pesos, a seletora de pesos, as duas guias dos pesos, além dos parafusos B3 e B4. Na nossa haste seletora de pesos, a gente vai colocar o nosso seletor de peso anexado aqui. Então a gente pode colocar esse aqui no parafuso. Nessa próxima etapa, a gente vai fazer o encaixe do guia de peso e as placas de peso direto na estrutura. A gente vai apoiar as duas borrachas de suporte e fazer o encaixe da haste guia de peso. A mesma coisa dos dois lados. E agora é só passar o peso. Para finalizar a parte dos pesos, a gente vai colocar a haste seletora. Ela tem uma trava que vai limitar ela nessa placa. A gente vai colocar a placa menor, que faz o acabamento, onde dentro dela tem uma trava que vai segurar a haste seletora de pesos. A gente vem com o acabamento da rodana na parte de cima. Aí é só fazer o aperto. Para a gente fixar o suporte superior, a gente vai precisar do parafuso B5. Feito o encaixe do guia, dos pesos e da trava seletora, a gente vem agora fazer a fixação da parte da junção superior. A gente vai utilizar os mesmos parafusos para fixar pela lateral e fazer a junção das duas partes. Para fazer a parte de cima, a gente vai utilizar essa peça que contém as roldanas e vai fazer o encaixe do apoio da barra nele. A gente vai utilizar dois parafusos B1 para fazer a fixação dele. E depois de juntar os dois, a gente vai fazer o encaixe dele direto na estação. Agora a gente vai fazer o encaixe do suporte superior. Nele a gente vai utilizar dois parafusos B1 para fazer o encaixe da parte de cima. Nessa próxima etapa a gente vai colocar a nossa guia da polia, usando os parafusos B2 para fazer o encaixe.
Lembrando que a gente tem que colocar a parte da numeração para frente, para a gente ter o detalhamento do guia da nossa polia. Vamos colocar agora a nossa guia da polia. Agora a gente vai utilizar o suporte das polias e fazer a fixação dele no guia. Para isso a gente vai utilizar o parafuso B1, que a gente já separou anteriormente, faz a passagem dele por cima e a saída dele na parte de baixo do guia. Lembrando que o aperto dessa parte tem que ser justo, porém ele não pode ficar muito apertado, que essa é uma peça que vai ter movimento na estação. Então ela tem que ter um aperto, porém ela ainda tem que ter uma folga para poder trabalhar tranquilo. Foi lá. Lembrando que nessa parte superior a gente tem uma chapa de reforço que é encaixada na parte da frente para fazer o apoio da barra. Então vai vir a estrutura superior, o suporte da barra, mais uma chapa para fazer a sustentação dela. Aí é só encaixar os parafusos e fazer o aperto deles normalmente. Depois de encaixado os suportes da polia, a gente vai colocar as duas últimas rodanas de cima para poder finalizar mais uma etapa. A gente atravessa ela dentro do suporte e só encaixa o parafuso de volta. Aí é só fazer um aperto, lembrando que as rodanas não podem ficar muito apertadas, senão ela vai acabar atrapalhando o movimento da estação. Então faz um aperto, vê se ela está com o giro livre, se ela tiver com o giro livre, a gente vai para a próxima. Vê se está da mesma forma, se tiver pesada, é só aliviar a rosca do parafuso, que ela volta a ter um movimento melhor. Para começar o cabeamento, a gente vai começar pela parte da rodana frontal, passa o cabo no meio, com a saída dele para baixo, feito isso, a gente vai passar pela segunda rodana na parte inferior, sobe o cabeamento novamente para a rodana de cima. Na segunda, passa ele dentro da estrutura, passa ele por baixo da rodana do meio, volta o cabo para cima, por dentro da estrutura, passa na rodana superior novamente, pela de cima de novo, e a gente finaliza ele passando na frente novamente. Para fazer o acabamento do cabo, a gente vai colocar o retentor, a luva, a bolinha de trava e o acabamento. A gente utiliza essa chapa, ela vem com 2 parafusos que vão fazer o aperto do cabo aqui dentro. Então a gente passa o cabo, faz a pressão dele até o final, aí é só fazer o aperto. Feito isso, é só encaixar os acessórios. Agora, para a gente finalizar, a gente vai colocar o suporte dos nossos pegadores. Para isso a gente tem uma chavinha que já vem junto ao equipamento e o suporte.